Pois é, pessoal, nós estamos aqui no nosso canal, Francamente Falando, aqui no YouTube, e eu estou recebendo hoje, para uma conversa franca, descontraída, o Suzuki. Mas quem é Suzuki? Suzuki é um homem que trabalha, ou que trabalhou, ou que produziu, é isso que nós vamos conversar com ele, muito à noite. É um cara de talento e que pode, por curiosidade, nos mostrar coisas que nós não sabemos e que rolam à noite, aqui no Paraná. Mas não só no Paraná, à noite de um modo geral. E eu estou aqui para conversar com ele e abrir o coração nesse papo que a gente vai ter a partir de agora. Que bom ter você aqui, Suzuki. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui. Esse convite é muito interessante. E esse convite partiu de um amigo em comum, né? É, o Carlos Marques. O Carlos baiano, querido. Baiano, queridíssimo. Gente que é do meio artístico, o nosso querido índio, né? O Carlos Marques. Isso mesmo. E ele que me apresentou o Suzuki, e eu estou apresentando o Suzuki para vocês. Como é que é trabalhar à noite? Foi uma escolha sua de fazer o DJ numa época que ainda não eram famosos DJs, né? Na verdade, Paulo, essa época o DJ não era conhecido. Ele não tinha nem essa conotação DJ. Ninguém sabe o que é DJ, não sabia o que era, entendeu? Porque a abreviação de DJ é Disc Jockey, que é um termo americano. Que se usava muito em rádio. Era né? em rádio. Em Isso rádio. veio do rádio, inclusive. É. Entendeu? E foi adotado isso, mas na noite ele não era assim como é glamuroso igual hoje, né? Não era tão glamuroso. Hoje é bem glamuroso. Como é que você era chamado à noite, então? Você que tocava as músicas? Me conheciam pelo nome, né? É. Pelo nome. Ah, Suzuki e tal. E, Um programador. Programador, alguma coisa assim. Mas já- nunca DJ. DJ foi bem depois. Mas né? já ganhava dinheiro com isso na época. Sim. Na época, sim. Não era o que eu queria. Sim. Na época, eu queria fazer engenharia acústica, tá? Mas esse curso não tinha na época aqui no Brasil, tinha que ir para fora. Eu não tinha condições, meu pai também não tinha condições, então eu tinha que me virar de alguma forma e fui meio que seduzido pela noite, né? Para trabalhar à noite e tal, por intermédio de um amigo. Eu comecei... Na verdade, a gente começou tudo isso para dar um resumo, porque é muito extenso, Sim, tá? sim, um resumo. A gente começou isso com bailinhos, entendeu? Então, a gente tinha equipamento de som, caixa de som, aquele tipo de coisa. Ah, que legal e tal. Mas era o velho e bom long play? Sim, sempre. Long play e fitas de rolo. Fita de rolo. Fita de rolo. Depois veio o cassete e a gente foi ajustando conforme, né? Você chegou a trabalhar com cartucho? Sim, na Rádio Folha eu trabalhava na produção da Rádio Folha, na época, tá? Então, fazia o volume de comerciais da rádio, era produção artística, na verdade, né? Então, cortava a fita, cartucho, aquela coisa toda, apagava, gravava e tinha... Emendava. Isso, a gente fazia a edição toda na Gillette, né? Hoje igual é feito digitalmente, né? Você, com essas andanças suas, com esse trabalho noturno que você fazia como profissão, você viu muitas coisas diferentes. Na época eram mais o homossexualismo, os grupos diferenciados, LGBT, eram mais fechados. As pessoas... Não eram tão abertos como hoje? Não. Paulo, nessa época as pessoas eram mais contidas, discretas, mais discretas e tinham um respeito mútuo, tá? Exigiam esse respeito, mas não cobravam esse respeito, tá? Não era uma coisa vulgar? Não. De maneira alguma. Inclusive, aqui na Kalahari, que foi uma boate onde eu toquei, tinha um grupo LGBT que eles eram meus fãs. Entendeu? Então, alguns deles tinham privilégio de ir para fora, escutar algumas coisas diferentes.
Eles traziam em fita cassete para mim, olha o que tá rolando lá em Madrid, olha o que tá rolando lá na Suíça, entendeu? E eu pegava isso e eu tocava esse material, porque eram coisas assim que eram meio difíceis de você De ter chegar acesso. aqui, ter acesso. É. E como esse pessoal tinha um carinho e eu tinha um respeito e vice-versa, a gente convivia de uma forma assim, nossa, sensacional. Agora, Suzuki, rolava, como hoje rola, mas naquela época rolava muita droga? Rolava. Rolava bastante droga. Mas eu acho que boates de verão, esse tipo de coisa. Aqui, por exemplo, em Londrina, rolava, mas não era uma coisa assim como é hoje, assim. Não que eu me lembre. Tinha alguns amigos que vinham de fora, tipo, tem um amigo em comum, eu não vou poder falar o nome dele. Claro. Ele veio da Europa, ele veio da Inglaterra. Aí ele subiu a cabine e tal, eu olhei, nossa, será que é mesmo? Aí eu abri a cabine de som, ele entrou, trouxe um presente para você, antes de a gente começar a conversar, e aí ele colocou um tubo de cocaína em cima do toca-disco, tá? Aí eu virei para ele e falei assim, meu amigo, seguinte, ó, eu gosto muito de você, mas essa praia, eu não navego nessa praia, não tem como, entendeu? Se você quiser pedir uma dose de uísque para mim, eu troco isso aqui, porque senão eu vou jogar isso aqui fora. E a gente tem amizade até hoje. Tá? Quer dizer, rolava, mas era mais discreto. Era mais discreto. Na praia, não. Na praia era mais assim. Mais solto. Era mais solto, mas não era uma coisa também que afetasse demais. Naquela época... Era mais nossa perfume. Mas, Suzuki, o que existia muito naquela época eram bebidas. Se bebia muito uísque, bebidas mais fortes, bebidas destiladas, pouco vinho. Muito pouco. Muito pouco vinho. As mulheres bebiam tanto como bebem hoje? Não, isso até a gente... eu comecei até a brincar com essa situação, porque o que aconteceu? Houve uma inversão hoje. O homem, ele não bebe tanto quanto bebia antes, entendeu? Só que a mulherada bebe 3 vezes mais, tá? Bebe 3 vezes. Isso é uma coisa que eu reparei pela noite, entendeu? Então era uma coisa meio que saía fora de controle em algumas situações. A gente via sair fora do controle isso, porque na época que eu trabalhava antes, tipo 20, 30 anos atrás, a situação de mulher nunca teve isso, entendeu? O homem sempre bebia, mas também contido, não chegava a ficar... Alguns chegavam a dar vexame de bebida, de ficar bêbado mesmo, entendeu? Mas que eu me lembre, assim, da noite... A noite era cheirosa, era uma coisa gostosa, entendeu? Tipo assim, era mais... o cara que saía, ele saía pra ficar com mulher. Se vestia um pouco. Vestiam bem, entendeu? A mulherada se vestia era uma coisa bem. mais glamourizada. Sim, era uma coisa mais... Hoje, mas são épocas, são um épocas, ciclo que fecha, tem que acontecer outro, né? Então, eu tive privilégio de acompanhar isso tudo, entendeu? Você casou com uma mulher que frequentava a noite? Não. Não frequentava a noite, que eu digo, fazia parte, cantava. Sim, porque sua mulher é cantora de jazz. A minha esposa. A sua esposa. Elaine Fiora. Elaine Fiora é conhecida como uma mulher que tem um bom gosto musical muito grande. E por isso que eu perguntei, era da noite, não da noite, mas que também exercia a sua profissão à noite. Sim, a gente, ela tem um passado assim muito grande em relação musicalmente. Ela cantou com o padre Antônio Maria, não cantou? Sim, a gente fez um evento, inclusive, há 1 mês e meio atrás, entendeu? Foi? A convite dele, porque há uns 8 anos ele fez uma mini turnê e a convidou, tá? Por intermédio de um pianista que acompanha ele sempre, que foi amigo dela, que tocava na família Mancini, em São Paulo, só jazz. Só jazz, entendeu? E eles trabalharam numa outra casa que... Ela canta de tudo, né? Chama Fidel, se não me engano, já foi. Essa casa não existe mais, entendeu? Ela canta de tudo. Blues. Canta blues, jazz, o pop. E a gente tem um trabalho junto até... Tipo assim, eu sou a banda dela.
É, a banda dela. Porque mexer com música é muito complicado. Ela tinha até uma ideia de formar uma Como é banda. a sua vida hoje? Como é que você chega depois dessa longa caminhada? Qual é a leitura que você faz dessa história? Então, tem algumas coisas que às vezes eu fico pensando se isso vai valer a pena daqui para frente, tá? Porque foi um caminho assim muito longo, entendeu? Percorrido. O que eu aprendi na raça, não tinha ninguém para me ensinar na parte técnica musical como DJ, tá? Eu também tive sorte que meu pai tinha uma assistência técnica eletrônica. Ele foi a primeira assistência técnica Philips do Paraná, Olha, representante. sim. Então, eu saía da escola e vivia oficina eletrônica, queria saber como funcionava. Então, eu tenho essa habilidade também. Tem no DNA É, aquele que de veio consertar as coisas, consertar. eu tenho essa habilidade, entendeu? Então, é uma coisa assim bacana. Agora, em relação a isso, eu fico um pouco pensando o que vai ser daqui para frente, entendeu? Porque antigamente se usava o vinil, a técnica você que tinha que desenvolver. Você conhecia algumas pessoas que já faziam isso, mas você não tinha ideia de como era feito, que jeito. Ainda se chama, antigamente, como é que chamava essas casas que tocavam música? Discoteca? Era boate mesmo, não era boate. Não, primeiro foi boate, depois discoteca, veio a discoteca. Que veio até um programa, uma novela, que falou de discoteca, não foi? Teve, Dancing Days. Isso, foi gravado até foi gravado no Rio, numa boate chamava New York City. E hoje é DJ. Hoje é DJ, só que tem uma coisa estranha em relação a isso, porque antes a gente tinha uma casa noturna para 300, 400, 500 pessoas. Hoje está tudo mais reduzido, eu não sei se por conta do que a gente passou, né? E o pessoal se retraiu um pouco em relação a isso. Só que hoje, o que eu percebo, só para a gente adiantar isso, o pessoal quer sair hoje. E esse pessoal que quer sair é os 50 a mais que quer sair para se divertir. Porque a moçada de 30... a moçada de 25 a 30... quando eles chegam na balada, eu acho que ela não vai até 3 horas da manhã. Não chega a 3 horas da manhã. E na minha época, as discotecas fechavam 7 da manhã. 7 da manhã. Tá? O pessoal chegava, tipo... O sol nascia... chegava tipo 11h30 na casa noturna e saía 7 da manhã. E hoje essa moçada, ou eles não aguentam, ou eles começam a curtir tipo 9 da noite, né? E aí lá para 2h30, 3 horas da manhã, se não tiver o controle, perdeu. O que você, com a sua experiência, para a gente terminar a nossa conversa, com a sua experiência, o que você diria aos jovens que buscam essas casas noturnas hoje? Não importa o nome que elas tenham, né? O que você diria a esses jovens de hoje? Os cuidados a serem tomados, as preocupações, as brigas, as drogas. O que você passaria para eles? Olha, com a sua experiência? Tem muito conselho para dar em relação a isso, mas não é uma coisa assim que... parece que cada caso é um caso, tá? Então, eu acho tão... É meio complicado você dar esse tipo de conselho, porque o que acontece? Isso depende muito do berço, entendeu? Então, hoje, qualquer coisa que você vá falar meio fora do que acontece, normalmente pode ser meio ofensivo qualquer coisa que você fale, entendeu? Então, eu acho que tem que deixar correr solto, tá? Deixar correr solto. E você mesmo vê que limite, até onde você pode ir, porque as pessoas hoje, elas não têm limite para nada, tá? Elas querem aproveitar cada minuto, cada segundo, entendeu? Hoje, qualquer coisa que você coloque, com uma semana tá velho, isso tá velho, tá ultrapassado, entendeu?
Então, E musicalmente estamos vivendo. Então, musicalmente, a gente estava até conversando com uns amigos que tem uma banda e um pessoal mais novo que a gente conhece. A gente esperava 2 anos para nossa banda preferida lançar um LP com 6 músicas. E hoje tem banda com plataforma digital que lança música uma por semana, entendeu? Então, eu não sei... E a qualidade? Então, hoje, como é usado muito coisa eletrônica, é pouco coisa orgânica hoje. Não tem nada orgânico, é muito difícil. Até mesmo banda de baile usa VS. Não, sabe? Então, é uma coisa assim, para você assistir um show. As bandas boas... Tudo descartável. Eu acho assim, né? Não assim, querendo falar mal desse tipo de coisa, porque o comércio hoje disso tem que ser rápido, entendeu? E tudo leva dessa forma, né? Tem que ser uma coisa rápida. Consumida rápido, descartada rápido. Porque tem uma fila enorme disso. Mas hoje, até né? hoje eu me surpreendo quando às vezes saio e ainda escuto Frank Sinatra. Me surpreendo quando ouço Tony Bennett. Sim. Então, isso dura. Isso é duradouro. Isso tem essência. Tem, com Agora, certeza. o resto é muito ruim, sem qualidade, muito chiclete. Então, mas esse consumo hoje, esse consumo rápido hoje, né, não tem como você reverter isso. Não tem. Meu ponto de vista, eu acho que não tem como. E a gente estava conversando, inclusive, sobre o consumo no streaming, o consumo de CD e tal. Na Europa, o consumo maior é vinil. O pessoal está comprando vinil para ouvir em casa. Tem gente comprando toca-discos de vinil, agulhas, um sistema de som para escutar vinil. Parece que... Não sei. Tem um pessoal que gosta, entendeu? Um retrô. O pessoal mais antigo, Retrô. Mas tem uma moçada também... Descobrindo isso, entendeu? Que é uma coisa bacana, é uma coisa legal que... É. Tipo, quando eu trabalhava, eu tirava o disco na capa, colocava ali. Então, a capa também fazia parte do disco. Exatamente, A capa, era uma coisa desse tamanho. Aí servia você tinha... até para enfeitar. Entendeu? Então, é uma obra de arte. Você tinha a relação de músicos que tocaram, entendeu? Quem tocou, entendeu? Você tinha isso tudo. Hoje você não sabe quem é, porque você tem um computador e uma edição digital em casa... Você inventa o nome. E aí? Esse foi o Suzuki, que me deu muita alegria de conhecê-lo pessoalmente e poder passar para você, que está nos vendo, momentos que foram, que são e que vão continuar sendo, porque a vida gira. O mundo é uma bola redonda e as coisas que foram podem voltar. As que estão aqui, talvez na nossa época também tivesse muita porcaria. A gente acha que só teve coisa boa, mas também teve muita coisa descartável. Teve muito conjunto ruim. Teve algumas muitas composições. Assim. Alguns tentaram muito. Mas... Evidentemente, nós tivemos o privilégio de ter vivido numa época de Beatles, né? Coisa difícil. Beatles, Rolling Stones, coisa difícil hoje em dia. Tanto é que os setentões, mais de 70, estão aí até hoje. O Rolling Stone tem quase todo mundo tem 80 anos. Estão aí até hoje, agradando inclusive aos jovens também. Por quê? Porque tem qualidade. Eu falo isso com o pessoal, porque, tipo assim, o Keith Richards e o Ron Wood, os dois, né, guitarristas... É uma coisa absurda. Eles não usam pedal de distorção, eles não usam da distorção, é do amplificador, entendeu? Como era o Jimi Hendrix, não tem uma pedaleira com 30 pedais para você um efeito. Salvo alguns, tipo Dave Gilmour, que é uma distorção mais suave, um outro estilo de som. Não é Quem é que você recomendaria hoje para a gente ouvir? Paulo, sai daqui dessa gravação nossa... E ouça agora, no final da noite, ouça o que você recomendaria. Uma coisa agradável para você ouvir, um italiano que, para mim, ele me chamou muita atenção,
por conta da a harmonia dele, tá? E o que mais que eu posso dizer? Ele é o quê? De guitarrista? Não? Não, ele é um artista pop Um italiano. artista. Só É? que o que acontece? Ele canta as músicas, a maioria das músicas dele são todas em inglês, tá? Ele tem alguns álbuns em italiano. E ele é italiano. Ele é italiano, eu preciso lembrar o nome dele Dele. direito agora para te falar, eu vou te falar. Mas é uma coisa assim Esse você absurda. recomenda. E a voz dele, É. o timbre, é do Barry White. A do Barry White, É do Barry White. Depois eu vou te passar o nome dele, que Sim. me fugiu agora, Tá. mas é uma coisa assim sensacional. Se você ouvir, você vai gostar, porque ele não é só ele. Ele é convidado por bandas americanas, internacionais do espaço jazz, tipo Brand New Heavies, umas bandas mais sofisticadas, entre aspas, que assim, algumas pessoas conhecem, outras não, Tá ótimo. tá? Mas é isso. Eu vou lembrar o nome, eu vou te falar. Tá bom. Me fugiu o nome. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado ao Suzuki que me deu essa entrevista e compartilhe o nosso canal, nosso áudio, compartilhe a nossa entrevista, nos sigam no Instagram também, estamos no Instagram, Paulo Lopes Radialista, e aqui no YouTube, tá bem? Porque é sempre bom ter você como companhia. Muito obrigado. Obrigado.